Neste momento, eu quero falar de dois reis. Quero falar primeiro de Davi. Deus assim o chamou, um homem segundo o meu coração. O que significa um homem segundo o meu coração? Um homem que era humilde, um homem que reconhecia os seus erros. Quero falar também de outro homem que se tornou rei de Israel. Também foi o rei Saul. O rei Saul era o inverso do rei Davi. Então as duas chamadas, a chamada de Davi para ser rei e também a escolha do rei Saul que se tornou rei de Israel. Duas pessoas, dois reis, esses foram diferentes. Vamos analisar a diferença dos dois. Primeiro, como nós sabemos, Israel vivia um governo teocrático, vamos assim dizer. Samuel era profeta, sacerdote, rei. Foi Deus que levantou Samuel para dirigir o seu povo, dirigir a sua nação. E Samuel representava o governo de Deus. Samuel liderava na direção de Deus. Mas o povo cansou de ter Samuel como profeta, como sacerdote. Então, o povo pediu um rei, apesar de Samuel não ser rei, mas ele estava governando sobre o povo de Deus. Então o povo não estava querendo mais Samuel como sacerdote, como profeta, liderando ele. E pediu um rei como as outras nações. Que fez Deus? Aí Deus entra em ação. Samuel vai orar a Deus e Deus diz que o povo não rejeitou ele, mas sim rejeitou Deus, porque Samuel representava o governo de Deus. Foi Deus assim que o chamou. Então entra aí a vontade permissiva de Deus. Deus concede um rei segundo o coração do povo. Então, Deus colocou Saul. Saul era homem alto, era belo à presença, É como o povo queria, como se tivesse colocado uma urna ali e mandasse eleger entre Davi e Saul, o povo iria eleger Saul. Foi o que aconteceu. Esse é o rei que vocês querem? Sim, esse foi o rei que o povo gostaria de ter. Saul foi aplaudido. Só que Saul, Deus conhecia o coração de Saul. Foi uma vontade permissiva. Futuramente o rei seria Davi. O povo tinha que esperar o tempo de Deus. Então o que aconteceu? Saul foi o inverso de Davi. Saul, um rei soberbo, um rei arrogante, um rei que cumpria a palavra de Deus pela metade, que executava aquilo que Deus lhe ordenava pela metade. Era mentiroso. Deus mandou matar todos os amalequitas e eles realmente poupou o rei e as ovelhas. Quando Samuel, o profeta Samuel, perguntou se ele tinha executado toda a palavra de Deus, ele disse que tinha sim executado. E Samuel disse, como ossos unidos de ovelha, o povo, veja, jogou a responsabilidade para o povo. Era mentiroso. O povo trouxe as ovelhas gordas para sacrificar ao Senhor. Samuel disse, porventura tem Deus prazer em sacrifício, em holocausto, do que se obedeça a sua palavra?
Porque o pecado da desobediência é um pecado como de rebelião. E por esse ato, Deus o rejeitou de ser rei de Israel. Mas ele continuou ainda, mas foi reprovado. Então a vontade permissiva de Deus continuou, que o povo rejeitou o governo de Deus através de Samuel e teve que pagar caro. Então nós vimos depois a chamada de Davi, como um dos sábios. Davi foi preparado por Deus, porque Deus, quando chama alguém, primeiro Deus prepara essa pessoa, seja no sentido intelectual, né, para exercer aquela função, como no sentido de caráter. Deus trabalha o caráter da pessoa para que a pessoa venha desempenhar aquela função dentro da vontade de Deus. Apesar de Davi ser uma pessoa preparado por Deus, ele era também homem sujeito, né, às paixões como nós, mas tinha uma virtude em Davi que Deus disse: homem segundo o seu coração. Aí pergunto eu, Deus não sabia de tudo que iria acontecer com o rei Davi? Sim, sabia, mas também Deus sabia qual seria o procedimento dele diante dessas situações. E por que Deus assim o permitiu? Veja, quem somos nós para questionar a soberania de Deus, o propósito de Deus? A Bíblia, tudo quanto foi escrito, ela nos serve de orientação, de ensino. Davi não foi o primeiro e nem o último a cometer erro. Todos cometemos erro em situações diferentes, em escalas diferentes, talvez não como o pecado de Davi, mas sempre cometemos erro. Então, Deus viu o procedimento de Davi, sabia qual era o procedimento de Davi ao lidar com o pecado. Homem segundo o meu coração, que reconhecia o seu pecado, que não jogava a culpa para os outros, como fez Saul. O povo quis trazer as ovelhas. Vemos também Adão também, Eva também, quando pecou. Eva disse, Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Eva disse, foi a serpente. Sempre jogou a responsabilidade para outras pessoas. Com Davi foi diferente. Quando o profeta Natan descobriu, revelou o seu pecado, ali ele não questionou. Quando disse, homem és tu, Davi, ele disse, pequei contra o Senhor. Automaticamente ele disse, pequei contra o Senhor. Reconheceu, não culpou, não culpou Betseba, dizer que ela estava se expondo. Não, ele tomou para si a responsabilidade. Pequei contra o Senhor. E não tem pecado que Deus não perdoe quando a pessoa reconhece os seus erros. No entanto, as consequências de um pecado vêm na vida de uma pessoa, mas Deus está sempre a perdoar o pecado de qualquer pessoa. Então eu quero falar aqui as consequências do pecado do rei Davi. Veja mesmo, quando Davi pecou, apesar dele não ter confessado, ele já perdeu a comunhão com Deus. Apesar de estar no trono, aproximadamente um ano, que é isso, que quando a criança nasceu, foi que o profeta Natan foi à sua casa, ao seu palácio, revelar o seu pecado. E a criança, Deus feriu a criança tinha que morrer, né? Ele chegou até a jejuar e orar, mas a criança morreu. Deus não restaurou a saúde daquela criança. Então o pecado de Davi foram dois. E as consequências também são duas. Primeiro, quando ele pecou, automaticamente ele perdeu a comunhão espiritual com Deus. Nós vemos isso em Salmo ele falando, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração estável, né? Renova em mim
a alegria da tua salvação, perdeu a alegria da salvação. Então, quando Davi pecou, automaticamente ele perdeu a comunhão com Deus. Isso é a primeira morte, foi aquela morte de Adão. Quando ele pecou, a primeira morte entrou em ação, perdeu a comunhão com Deus, se escondeu, a consciência dele acusou. Então Davi ali já estava ciente, tinha perdido a comunhão com Deus. Então, depois quando o pecado dele foi revelado, então veio as consequências físicas, que a espada iria se levantar dentro da própria casa dele. Sempre o pecado traz consequências físicas. Às vezes, pelo resto da vida, a pessoa vai lidar com certas consequências do pecado em sua vida. Mas eu quero falar que a restauração de Davi também foram duas. A restauração na vida de todo ser humano, de todos aqueles que fracassam em sua vida, a restauração ela abrange duas áreas. A primeira área é a área espiritual. Então, quando Davi reconheceu o seu pecado, pequei contra o Senhor, naquele momento o profeta Natan, é claro, como profeta de Deus, Deus também perdoou os teus pecados. Então ali Davi já sentiu uma restauração espiritual. Quer dizer, bem-aventurada é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então naquele momento veio a sinceridade do arrependimento de Davi, quando diz, pequei contra o Senhor. Mas Deus disse, como tu trouxeste blasfêmia contra o povo do Senhor, por esse ato de um escândalo na área física, então teve que vir as consequências físicas. Davi tinha que pagar pelo seu ato. Como sabe a história, como sofreu bastante o rei Davi. Mas uma das qualidades em Davi, que eu ia deixar bem claro aqui, por ser homem segundo o coração de Deus. Ele foi humilde, né? Ele soube esperar o tempo de Deus. Ele soube esperar a recuperação moral. Como diz, a recuperação de um homem, de uma pessoa, quando peca tem duas áreas, a espiritual e a moral. A moral requer um tempo, porque o povo, às vezes, não quer perdoar um fracasso de uma pessoa, um fracasso de um líder, fica lançando em rosto, né? Eles se esquecem que também estão sujeitos. Às vezes não podem cometer o mesmo tipo de pecado de determinada pessoa, mas eles estão sujeitos a cometer pecado, às vezes até pior do que aquele que as pessoas julgam que a pessoa não deveria cometer. Então Davi soube ser humilde e esperar a restauração moral. Então a restauração moral veio na vida de Davi e Deus assim trouxe ele de volta ao trono, voltou a ser reis de Israel. Então aqui eu quero deixar este exemplo desses dois personagens bíblicos, Davi e Saul, a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. Por necessidade, às vezes, Deus permite uma chamada de uma pessoa, chama vontade permissiva, não é que seja a vontade absoluta de Deus. Por uma necessidade, realmente, então se coloca determinada pessoa em uma função, mas não quer dizer que isso que aquela era a vontade absoluta de Deus. Deus está preparando alguém para exercer aquela função. Então essa pessoa está sendo moldada por Deus, né? Já está sendo trabalhada por Deus, né? Aqui entra um personagem também aqui na história, José, viu? Era ser governador do Egito, então tinha que passar por todo aqueles processos ali, né? Foi de maneira diferente, ele foi vendido, foi invejado pelos seus irmãos. José não sabia que ia ser governador do Egito, mas Deus estava tratando com o caráter dele, né? Estava provando José, ele chegou a ser governador do Egito, mas passou por momentos difíceis. Então, você que tem uma chamada específica de Deus,
não questione, não reclame, né, aquilo que você está passando. Então entregue a sua vida, o seu futuro ao Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, diz assim: porque todas as coisas, veja meu, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto para um propósito. Todas as coisas, para aqueles que são chamados por Deus, né? Vamos colocar chamada específica, vamos dizer. Então, se você está passando por uma situação diferente, de uma situação que você não está entendendo, então Deus chamou você para algo, né? Deus tem um plano específico na sua vida. Então, seja humilde, né? Sirva a Deus com alegria, seja um verdadeiro adorador, independente de qualquer situação. Adore a Deus, espere o agir de Deus, espere o tempo de Deus, porque com certeza no tempo certo Deus irá cumprir com o seu propósito, com a sua vontade na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque a chamada de Deus não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Deus assim o fez com Moisés e tem o irmão dele, Arão. Deus chamou Arão para ser um sacerdote. Foi a vontade de Deus. E é Deus quem chama, é Deus quem capacita. No entanto, aprenda com o rei Davi, porque tudo está registrado ali para exemplo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela está contida, todos os ensinamentos, todos os princípios da vida cristã, para a vida do ser humano, estão na Bíblia. Então, essas passagens, esses fatos que aconteceram, que ocorreram na vida dos homens de Deus, não quer dizer que ninguém está ausente, né? Não está sujeito a passar por fracassos espirituais na sua vida. Grandes homens de Deus passaram, mas o propósito de Deus permaneceu na vida dele. Abraão, o pai da fé, cometeu também fracasso na sua vida. Ali, ele deixou ser levado por Sara, o tempo estava passando, e aí pensou talvez que Deus não iria cumprir com a sua promessa. Tentou ajudar Deus no cumprimento da promessa, tendo filho com Agar, e viu as consequências que veio. Como Deus tinha um propósito na vida de Abraão, né, um propósito na vida de Abraão, um propósito absoluto ali, que Deus fez uma promessa, e tentou, de um lado do outro, Satanás tentou impedir, frustrar. Quando Deus tinha uma promessa absoluta, o diabo, com certeza, não irá frustrar esse propósito de Deus. Então, há propósito de Deus que é absoluto, é incondicional, e outro é condicional. Com Abraão ali foi condicional. Deus quer dar um filho a ele. Realmente tentaram ajudar, arrumar, mas assim mesmo Deus cumpriu com a sua vontade. Deu um filho a Abraão. Consequências físicas vieram até hoje, como nós conhecemos no decorrer da história. No entanto, nós dependermos do Senhor Jesus Cristo, ficarmos debaixo da sua potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte.